Bom, Leclerc, a primeira pergunta que geralmente é realizada é: o que é teologia reformada? Eu me lembro que no início da minha trajetória cristã, quando eu me converti, a minha conversão foi um pouco tardia. Você está dizendo que você cresceu na Assembleia de Deus, mas eu fui um jovem perdido do ponto de vista da fé. Eu, a minha experiência com Deus se deu aos 26 anos de idade, numa comunidade chamada Comunidade Cristã Videira, a igreja da qual sou muito grato, e ali nasci e desenvolvi meu ministério. Desde aquela época, ouvia, às vezes, os pregadores falando sobre fulano é reformado, e eu achava aquele negócio tão esquisito, porque eu não sabia se aquilo tinha a ver com a maneira da pessoa ser ou alguma outra coisa do gênero, mas eles estavam falando de teologia, né? Muita gente pensa que teologia reformada tem alguma coisa a ver com algum tipo de renovação da igreja. A igreja reformada, às vezes, pensam em termos de renovação de estrutura física, às vezes pensam em termos de renovação de litúrgica, né? De modo geral, obviamente, isso está mais voltado para 20, 30 anos atrás. Hoje em dia, você entra na internet e você descobre rapidamente o que é, e a grande maioria, diga-se de passagem, que é uma valia muito grande que nós temos hoje em dia, é que há uma juventude cristã muito grande, completamente apaixonada pela teologia, e há um recrudescer da teologia reformada, não apenas no meio das denominações históricas principais e de teólogos já consagrados, né, igrejas, denominações antigas, mas, sobretudo, de novas denominações, né, igrejas livres e independentes de teologia reformada. Isso é fabuloso, fabuloso. É verdade. Assim como, né, essa discussão da teologia reformada, ela se dá. Assim como também ainda hoje, quando se fala de teologia liberal, o pessoal pensa que se aquele fulano é liberal é porque ele deixa o pessoal tomar banho de sunga e de biquíni no retiro da igreja, né? É verdade. O cara acha que liberal é ser moralmente livre, né? Que tem a ver com costume, que tem a ver com a maneira como a pessoa se veste, ou que é permitido na igreja, e não é nada disso. Mas, enfim, teologia reformada, de uma forma geral, inclui qualquer sistema de crença que trace suas raízes à reforma ou à protestante do século XVI. Nós estamos falando do movimento que teve seu início, né, o seu estopim, a sua explosão, o seu nascimento, no evento de Martinho Lutero, o monge Martinho Lutero, a partir do ano de 1517, né? 31 de outubro de 1517. Então, a partir desse nascimento, né, os reformadores basearam, os reformadores, né, que vieram posteriormente, eles sempre basearam suas doutrinas, ou essa doutrina chamada então de reformada, que será chamada posteriormente a esse momento de reformada, baseada nas escrituras, né, na concepção da doutrina reformada. A teologia reformada, ela é a mais pura e fiel à compreensão das escrituras. Então, é legal você abrir o nosso curso aqui, o nosso estudo com essa explicação, porque tem muita gente aí que se autodenomina reformado e não necessariamente entende o que significa, porque há uma diferença entre teologia reformada, fé reformada, igreja reformada, porque envolve um monte de considerações. Então, é bem legal você que está assistindo ficar atento a esses pontos que o Luiz está explicando, por causa das diferenças e das características que, como você falou, né, Luiz, não são explicadas com clareza para as pessoas. Parece até quando, não sei se foi a sua experiência, mas eu me lembro que as primeiras vezes que eu ouvi essa expressão teologia reformada, igreja reformada,
a impressão que eu tinha é o seguinte: tem um grupo aqui que está andando no caminho de Jesus, que é a rapaziada reformada, e o resto que somos nós. Perdido. Tem isso. Tem isso porque há também aquele pensamento de um certo exclusivismo da parte de alguns, né? Há um pensamento de um certo exclusivismo da parte de alguns. É verdade. Mas, enfim, então, teologia reformada não é um novo sistema de crença, mas um sistema antigo que procura dar continuação à doutrina apostólica. Então, em suma, na concepção reformada, a teologia reformada é a que melhor interpreta as escrituras. E eu particularmente creio nisso, né? Me tornei um teólogo reformado a partir da compreensão de que a teologia reformada ela explica melhor, mais e melhor, os pontos, principalmente os pontos chamados obscuros da teologia, né, que não são pouco abordados por outras linhas teológicas também. Agora, uma coisa que também é importante a gente lembrar, Leclerc, é que a teologia reformada ela defende a autoridade das escrituras nos seus aspectos assim mais essenciais, eu diria, né? A soberania de Deus, a salvação pela livre graça de Deus por meio da obra de Jesus Cristo e a necessidade da pregação do evangelho, né? E por extensão do evangelismo, porque muito se fala de evangelismo para levar o indivíduo a Cristo, mas com uma concepção soteriológica completamente errada, antropológica, uma concepção da doutrina do homem e da doutrina do pecado, ou seja, os efeitos do pecado na natureza humana, completamente equivocada. Então, acha que evangelismo é você levar alguém que está morto em seus delitos e pecados a Cristo de qualquer forma. E que o homem, por si só, ele pode usar as suas faculdades para voltar a Deus. Isso. E criam um divórcio entre a teologia reformada e o evangelismo, dizendo, se você crê que Deus é soberano sobre tudo, então não precisa fazer nada, não precisa mais orar, não precisa mais evangelizar, porque Deus vai trazer os eleitos para dentro da igreja. Essa é a concepção que se tem. É verdade, cara. Só isso aí que você falou dava umas 3 lives para a gente fazer. Porque, primeiro, assim, quem se autodenomina reformado ou diz que gosta, deveria entender que o aspecto reformado implica num conhecimento bíblico bom, né? Profundo. Então, muitas comunidades aí que se falam de reforma e tal, estão falando, mas é propaganda enganosa, porque a Bíblia não é ensinada, né? Os líderes não são bem preparados, esse é um ponto. O outro ponto passa por esse aspecto moralista da evangelização no Brasil, né? Igual a música, né? Saia das drogas, venha para Cristo, né? Abandone isso, abandone aquilo. Então o cara tem mudanças morais, mas ele na verdade, ele não teve um encontro com Cristo quando a gente pensa no novo nascimento, porque Cristo sequer foi apresentado, porque a palavra de Deus nem foi pregada. É um discurso místico, religioso, divorciado da Escritura. E quando você fala da Bíblia, da soberania, da redenção, da graça, os caras metem o pau. Aqui na internet os caras já me chamaram de maluco, miserável, de enganador. Isso é que eu quero ganhar dinheiro, Luiz. Poxa, tá dando muito, né? Eu não sei se você já teve essa experiência também. Você acaba de pregar ou dar uma aula assim, você acabou de dar aula. Aí o cara vai assim, tudo isso que você falou é muito importante, é muito bom, mas na verdade... Mas na prática a coisa é assim. Aí o cara vai dizer o quê? Que o que você está dizendo é teórico, não funciona num total desconhecimento da Escritura. É absurdo, né, cara? Exatamente. E uma outra coisa que você está falando aí, eu estou me lembrando, é o seguinte, as pessoas que confundem a teologia reformada com igrejas de liturgia reformada. Exatamente. Então, todo mundo na generalização, mas muita gente pensa assim, então fulano ali é reformado?
nem vou naquela igreja, porque vão cantar aqueles hinos do século XVI, do século XVII, vai ser aquela, não pode bater palma, não pode se levantar do banco, tudo é banco de madeira. Mulheres e homens separados, né? Cara, vai sentar um povo de um jeito, outro um de um lado, outro do outro, já vi que vai ser aquilo. Vão ter que ler toda a liturgia do culto em cada momento, chama fulano. Então, não é verdade? É verdade. Ó, o Júnior está perguntando aqui se a gente vai fazer um curso à distância, 100% lá. Vamos sim, Júnior, aguarde aí, fica de olho aí nas próximas informações. Ah, é, o Júnior Braga, né? Júnior Braga. Legal. Então, assim, a teologia reformada, ela defende esses aspectos, e ela não é contrária ao evangelismo, né? Faço um corte aqui, ela não é de forma nenhuma contrária ao evangelismo, porque ela, sobretudo, enfatiza que o evangelho precisa ser pregado, o evangelho precisa ser anunciado, e que o pecador, o eleito, ele não vem a Cristo sem a chamada do evangelho, né? Então, há necessidade da pregação. Essa teologia também, às vezes, é chamada de teologia do pacto, por causa da ênfase dada à questão da aliança, né? A teologia da aliança, porque ela enfatiza essa aliança como sendo o chamamento da igreja como sendo a continuidade do que Deus estava fazendo com Israel. Não há uma dicotomia, não há uma separação entre o que Deus fez antes e o que Deus fez depois, entre uma dispensação pró-Israel e uma dispensação pró-igreja. Que é, o que a maioria das comunidades do Brasil fazem, né? Exatamente. Tempo da lei e tempo da graça. Exatamente. Né? Separando as épocas, as dispensações, né? Tem até um livro famoso, né? O Plano de Deus através dos séculos, aquele livro que explodiu nos anos 80 aí, separando as coisas, e algumas comunidades também vão ensinar que Deus tem um plano redentor para Israel separado de Jesus, o que é mais... Exatamente. Esse aí é assustador, porque conseguir conciliar todas essas coisas, né, numa teologia única é difícil, mas tem quem acredite, né? Tem quem acredite, quem defenda isso. É mesmo. E a gente deixa para aqueles que são entendidos ou se julgam entendidos nesse aspecto aí. Bom, então, esses aspectos dizem respeito ao quê da teologia reformada? Primeiro, a autoridade das escrituras, é a ênfase, né? São as ênfases da teologia reformada. A primeira delas é a autoridade das escrituras. A teologia reformada ensina que a Bíblia é a inspirada, infalível, inerrante e confiável palavra de Deus, suficiente para todos os assuntos de fé e prática. Então, a teologia reformada, ela prima pelo reconhecimento da autoridade das Escrituras. A palavra de Deus é infalível e inerrante, porque ela é inspirada. Nesse sentido, Leclerc, eu preciso falar uma coisinha aqui. Tem um monte de gente, eu tô superlativo hoje, Abessa, mas tem uma grande quantidade de pessoas que se diz reformado do ponto de vista da autoridade das Escrituras, que crê e etc. e tal, mas são teólogos liberais. É gente liberal na teologia. Cara, exatamente. Isso faz a narrativa reformada, né? Mas não acredita na Bíblia toda, o que é impressionante. Impressionante. E quando prega ou ensina... Vai desmontando a Bíblia devagarzinho. Está sempre desmontando, mas diz que é reformado. Então, a gente conhece aí uma quantidade boa de igrejas, né? Eu e você conhecemos uma quantidade boa de igrejas. De todas as confissões de fé. De todas as confissões de fé, que se diz, não, eu sou reformado, ali é reformado, mas pode até ter nascido de uma igreja verdadeiramente reformada num determinado momento,
mas que de reformado ali não existe mais nada. Esse ponto, cara, eu acho que é o crucial do nosso encontro de hoje, né? A palavra de Deus tem autoridade máxima, então você tem muita gente que flerta o tempo todo com essa teologia liberal, porque uma vez que a Bíblia é desmontada aos poucos, então você pode adequar o seu pensamento à Bíblia, né? Você diz, esse texto aqui é mais ou menos, né? Esse texto aqui foi acrescentado depois, então você vai adequando a palavra de Deus à sua vida e às suas ideias, né? Políticas, sociais, sexuais, morais, educacionais, né? Todo tipo de pensamento você vai adequando. E, por outro lado, você tem os literais que acreditam na Bíblia literalmente só vale o que está escrito e se recusam a pensar, a estudar, a refletir, a analisar exegeticamente, hermeneuticamente. Então, você tem esses dois polos. E é difícil, né, cara? Porque o cara que radicaliza de um lado, ele não vai sustentar a fé dele dessa forma, uma hora ele vai escorregar, e o cara que flexibiliza do outro, que também não vai sustentar, uma hora ele vai escorregar. É interessante o que você diz, porque o problema nunca está na Escritura. Alguém pode pegar esse discurso e dizer, não, mas a gente não deve crer no que está na Escritura. Claro que a gente deve crer no que está na Escritura. O problema nunca é a Escritura, o problema é o óculos pelo qual nós lemos a Escritura. Exatamente. Às vezes é um óculos totalmente inflexível e a gente não consegue ver o que Deus está fazendo. Ou seja, às vezes a gente está olhando com aquele óculos de Pedro lá na casa de Simão Curtidor em Jope. O lençol está descendo do céu e a voz do céu está dizendo, levanta, mata e come, e ele diz, de forma nenhuma, nunca comi coisa impura e imunda cerimonialmente. E Deus está dizendo, não tornes tu imundo aquilo que eu santifico. Então, não é isso? Então, mas, como dizia Robson, um professor que eu tive de vocação e espiritualidade, ele dizia que a gente sempre tem que ter cuidado com os extremos, porque a banana sempre apodrece primeiro pelas pontas, né? É verdade. As pontas sempre tem alguma coisa nelas que elas levam a apodrecer antes. E aí fica a dica, né, Luiz? Você que se propõe a estudar com a gente aqui agora, e a estudar na sua igreja, e a ensinar, você tem que ter esse cuidado. Primeiro que a relação com a Bíblia é uma relação de fé. Né? Nós cremos, como diz a música, creio eu na Bíblia, o livro do meu Deus. Você crê na Bíblia e crê na questão infalível, transcendente, inerrante. Crê. Primeiro é uma relação de devoção. Né? Antes de ler, você ora. Quando a palavra é lida, você levanta. Existe reverência. Né? Você canta, se emociona, fala com você primeiro. Você vai pregar, vai preparar uma aula, a palavra de Deus te constrange. Então, tem uma relação devocional com ela. No primeiro momento. No segundo momento, tem uma relação também inteligente com ela, né? De estudo, de entendimento, de compreensão dos textos. Então, cognitivo, né? Cognitivo, né? Como o livro que a gente sempre cita, que a gente sempre indica, que é O Crer é Também Pensar, do John Stott, fala exatamente dessa perspectiva. Então, tem os que exercem sobre a Bíblia uma devoção maluca, sem considerar a cognição. E esses caras vão chegar lá no limite das bruxas de Salem, né? Vão queimar as bruxas. O literalismo. E tem a galera que está só na cognição e não tem devoção, então começa a descrer na própria Escritura. É verdade. É verdade. E a teologia reformada, ela prima pela autoridade das Escrituras, e é interessante, ela prima pela autoridade das Escrituras e pela compreensão da Escritura com base nas ferramentas hermenêuticas, né, de uma exegese histórico-gramatical. Isso aí. Não é histórico-crítica. Precisa ficar evidente que é com base numa interpretação histórico-gramatical. Explica para a turma aí, Luiz, a diferença entre a hermenêutica histórico-gramatical e a crítica, rapidamente, só para o pessoal entender. Rapidamente, assim, para resumir, para você entender,
Histórico-gramatical é a forma com que se compreende a escritura a partir do texto. O texto é a verdade. O texto está soberano e é a partir da compreensão do texto, à luz do seu contexto, que se é capaz de fazer a interpretação correta da escritura. O método histórico crítico não tem o texto como base da sua interpretação, mas a crítica, a ciência, ou seja, aquilo que faz sentido, que é relevante. Não é à toa que a gente vai pegar aí os chamados grandes teólogos do liberalismo e de método histórico crítico, que vão desconstruir os grandes pilares da fé cristã, porque aquilo, do ponto de vista da crítica, não faz o menor sentido. Então, por exemplo, alguém ressuscita? Não, ninguém ressuscita. O negócio de ressurreição de morto não existe. O que existe é uma ressurreição subjetiva, ela é do interior, ela é da mente, ela é do coração. Então, Jesus ressuscitou na mente dos discípulos. Né? Mente, foi uma experiência psicológica. Tem um vídeo aqui no canal, Luiz, sem querer te interromper, mas já te interrompendo. Aqui no canal do Oficina da Palavra, a gente tem uma playlist chamada Teologia para Hoje, onde a gente trabalha todos esses aspectos contemporâneos. Tem um vídeo do Dr. Russell Shedd explicando sobre a soberania e a autoridade das Escrituras, onde ele vai contar a experiência dele num seminário que ele estudava com o professor. O professor, isso, está aqui para o pessoal se inscrever. Legal. Se eu não me engano, é com o Multman, ele teve aula com ele, e ele pergunta, né, Jesus ressuscitou dos mortos, o Russell Shedd falando, e o professor diz assim, ressuscitou, mas você realmente acredita que o corpo dele saiu andando da sepultura? Aí o professor disse, não, isso é bobagem. Na verdade, ele ressuscitou na cabeça dos discípulos. Então tem um vídeo lá do testemunho que é exatamente o que você está explicando agora. Eu me lembro, Leclerc, que na época de seminário, a gente sempre tinha aqueles problemas e aquelas crises quando um professor chegava, por exemplo, com uma ideia de dizer para a turma que Jonas nunca existiu, aquele indivíduo não existia, a sua história era fictícia, era apenas uma parábola veterotestamentária. Isso. Uma fábula judaica. Uma fábula judaica. Ah, rapaz, para quê? O professor seguinte que entrava na sala de aula, ele tinha que ouvir todo o desabafo da turma. Professor, o que é isso? Que fulano de tal está falando? Aí o professor dizia, calma, irmãos, e tal, não é nada disso. E eu me lembro de um particularmente, não vou citar o nome dele aqui, não sei se seria interessante ou não, que era deão do seminário, um grande pastor que pastoreava o nosso coração, nosso amigo pessoal, ele. E ele dizia, isso está errado, isso está totalmente errado, não acreditem em nada disso, não acreditem nessa história. Aquilo era maravilhoso. Ele ficava indignado, né, cara? Indignado, rapaz, indignado. É verdade, bom, é verdade. O segundo aspecto que é enfatizado na teologia reformada é a soberania de Deus. Né, desse aspecto aí da ênfase da teologia, né, a soberania de Deus. Teologia reformada ensina que Deus reina com controle absoluto sobre toda a criação. Isso é, que ele predeterminou todos os eventos e, portanto, nunca se frustra com as circunstâncias. Mas de uma tal maneira que isso não limita a vontade da criatura, ou seja, a criatura é livre e responsável moralmente com as suas atitudes. Anjos foram assim, homens são assim, mas isso não faz de Deus o autor do pecado. Então, a teologia reformada, ela trabalha com o conceito de soberania de Deus, por um lado, e responsabilidade humana, falando do ser humano, né, dos agentes morais do outro. Ou seja, significa dizer que o agente é moralmente livre para a tomada de decisões, mas até essas coisas entraram no conselho e na pré-ordenação de Deus nos séculos dos séculos anteriores a tudo, antes da fundação do mundo. Porque, do contrário, Deus não permitiria acontecer dessa forma e permitiria acontecer de outra.
Por que você acha que há tanta dificuldade para as pessoas, de forma geral, não são todos, né? Mas de forma geral, por que você acha que há tanta dificuldade em lidar com esse conceito de soberania? Todo mundo lê o texto, canta, tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, o pessoal canta, lê, mas quando chega na hora de aplicar a doutrina, o texto, tem resistência. Aí começa com vontade permissiva, livre-arbítrio, né? E coloca condenação, né? Tipo assim, foi pro inferno, a culpa é do cara, né? Quantas vezes, eu me lembro de uma mensagem do Jimmy Swaggart, anos 80 isso, foi tão impactante que eu nunca mais esqueci. O meu pai acordava de manhã, todo sábado de manhã, ele tinha lá o jeito dele de sábado, né, que eu já até falei sobre isso aqui numa outra live, e ele botava pra gente ver Rex Rambler, lembra? Você não lembra, né? Não, eu até lembro, mas eu era muito perdido nessa época, mas lembro. E eu me lembro de uma mensagem do Jimmy Swaggart que eu nunca mais esqueci, que ele foi evangelizar um determinado cidadão, e enquanto ele tentava argumentar, que é isso, tá vendo? Ele tentava argumentar com o cara, e o cara resistindo, e uma hora ele afirma assim, eu estava pregando e o Espírito Santo me disse, não pregue mais. Ele não quer. Rapaz, eu nunca mais esqueci dessa frase. Ou seja, o Jimmy Swaggart, na época, colocou sobre aquele homem a responsabilidade da perdição. Por que existe tanta dificuldade em lidar com o conceito da soberania? Qual é a sua perspectiva? Eu acho que a minha perspectiva, Leclerc, é a dificuldade que as pessoas têm e que o teólogo e o cristão deve ter de manter a mente aberta, sobretudo em algumas doutrinas da Escritura que são aparentemente paradoxais, que muitas vezes são chamadas de mistério, né? Que significa o quê? São duas verdades aparentemente autoexcludentes, aparentemente contraditórias, e talvez do ponto de vista filosófico sejam contraditórias, mas teologicamente cabe porque a gente está falando daquilo que Deus é capaz de fazer. Então eu explico. Por exemplo, oi Gabi, a Gabi entrou aqui. Nós temos dificuldade, por exemplo, com a soberania de Deus e responsabilidade humana. Então, você tem segmentos ou pessoas que defendem com unhas e dentes a soberania de Deus, mas para defender a soberania de Deus, sacrificam a responsabilidade humana. Então, nesse caso, Deus é o agente de tudo, o autor de tudo, não apenas no sentido da sua pré-ordenação ou pré-determinação de todas as questões do passado, mas Deus é o autor, inclusive, do mal. E esse é um grande problema, ele é autor do pecado. Quando se fala em decreto, aí diz, então se Deus decretou, pronto, foi Deus que fez, Deus é o autor do pecado. E aí, a pessoa que defende, no caso, a soberania, ela faz isso em detrimento da liberdade humana. E aí, é o que os teólogos, muitos dizem que se cai no chamado hipercalvinismo, que é aquele momento em que o indivíduo se torna tão escravo dessa condição que parece que isso afeta a sua vida. Ele ele julga que não precisa mais orar, porque Deus já sabe de tudo. Ele julga que Deus vai trazer o eleito de qualquer maneira para entregar a vida a ele. Que não é necessário fazer missão, né? Não precisa mais de missão. Não é necessário pregar o evangelho, porque se a pessoa é eleita, se a eleição existe, Deus vai salvar de qualquer maneira. Olha só, e aí começam a botar palavras na boca da Bíblia, né? Exatamente. Deus vai salvar de qualquer maneira. Isso nunca está na Escritura em hipótese alguma. Por outro lado, qual é o outro problema? É quando se vai para outra ponta defender a liberdade humana, mas em detrimento da soberania de Deus. E aí o que você vai ter? Deus não é soberano sobre nada. Deus não conhece nada
e Deus não conhece nem o futuro, porque ele mesmo não fez, não criou o futuro. Então Deus está. E aí a gente vai entrar nas questões de como o teísmo aberto, teologia do processo, né, teologia relacional, que Deus está no tempo junto com o homem construindo, né, uma coxa de retalho que o homem rasga e Deus costura. Deus está sempre um passo atrás do homem, ou na tentativa, pelo menos, de estar um passo à frente. Mas uma visão quase mitologia grega, né? Onde os deuses estão perdidos e o ser humano é que traz a razão, né? É o drama. Uma pergunta aqui do Marcos, o Luiz. Marcão. Em que pese a interpretação histórica crítica não ser adotada e muitas vezes ser antagônica à interpretação ortodoxa tradicional, a crítica textual deve ser considerada na interpretação histórica gramatical? Então, você está falando de um negócio, eu estou com um artigo aqui do meu lado. Isso que é um professor preparado, né? Professor preparado. Eu ganhei esse livretozinho, estava dentro da minha pasta. E olha só, Marcão, até onde eu sei, a crítica textual ela traz algumas informações que são importantes. Quando a gente está falando de rejeição da teologia liberal, a gente não está falando aqui da rejeição de todas as ferramentas necessariamente que vieram a influenciar e ajudar na concepção, na compreensão dos textos, datação, uma série de coisas. Então, a gente precisa... a gente aqui não está taxando de herege a leitura ou entendimento. Você vê, o próprio Shedd, o Dr. Russell Shedd, estudou com o grande teólogo do século XX, Rudolf Bultmann, lá, né? Que a gente tem os livros mais controversos sobre a fé cristã. Mas a grande verdade é que há muitos pontos, talvez a maioria deles, que devam ser por nós rejeitados. Exatamente. Eu diria, Luiz, assim, humildemente, que dentro de toda essa construção da teologia liberal, e aqui na Oficina da Palavra também tem um vídeo só sobre isso, sobre a teologia liberal, a gente explica com muita propriedade. Eu acho que a análise crítica, a hermenêutica crítica, talvez seja uma das melhores contribuições dela. O aparato crítico. Porque ele leva você a estudar as fontes, né, a autoria, o tempo, com uma perspectiva mais científica. Essa é uma contribuição. É legal você ter falado sobre isso, ter mostrado o livreto, porque nós, assim, estamos estudando, estamos no processo de construção. Então, a gente não rejeita tudo, a gente vai analisando. Isso aqui é legal, isso aqui não. Exato. Agora, a gente também não compra pacote pronto, né? Pacote completo. Você leva o combo aqui, assina aqui o Telecine e leva também o pacote de canal do tapete. Não é assim que funciona. Até porque, Leclerc, se a gente pegar aí bons teólogos que a gente poderia chamar de ortodoxos, no sentido de que são irmãos assim realmente piedosos, que creem na inerrância, na inspiração das escrituras e tudo mais, que estão aí rodando pela internet, caramba, eles são ávidos conhecedores de tudo isso. E esse é o grande lance da teologia, Marcão. A gente precisa estudar, né, e rejeitar as coisas que, à medida que a gente vai percebendo, elas são contrárias aos princípios basilares da fé cristã. Exatamente. Além disso que você está falando, Luiz, assim, vou voltar à questão da autoridade das escrituras. Quando você não tem uma relação de fé com a Bíblia como resultado do novo nascimento, né, eu tive um encontro com Cristo. Então, pronto, Cristo agora virou a coisa mais importante para mim e a palavra de Deus. Quando você não tem essa relação de fé, você, ao fazer esse caminho de diálogo interreligioso, diálogo com a ciência, você corre perigo. Porque entrar na sala da universidade
ou ao mergulhar na obra de um grande autor inteligentíssimo, o cara pode dar um nó no teu cérebro. Uhum. Não há uma fé consistente. Entretanto, todavia, contudo, quando você tem uma fé consistente, né, firmada no novo nascimento, que você realmente teve um encontro com Cristo, meu amigo, é luz agregando luz cada vez mais, porque você vai ler, vai ouvir e vai discernir, falar, isso está certo, isso está errado. Isso aqui que o cara falou é inteligentíssimo, mas, infelizmente, apesar da genialidade, é contrário ao que diz a Escritura. Exato. Aí você segue. Você é capaz de admirar o cara pela genialidade, mas ser lúcido o suficiente para dizer, pô, isso aí de crente não tem nada, tá passando longe, né? Pelo menos não está correto de acordo com as escrituras, não. Exatamente, por isso que tem os princípios, né? Toda essa construção das doutrinas da graça estão fundamentadas nesses princípios. A Bíblia como pilar, Deus agindo soberanamente e a salvação dada por salvação pela graça. Então, fechando aquele ponto, você me perguntou por que as pessoas têm dificuldade. Por quê? Porque sempre o ser humano, de alguma maneira, ele busca uma verdade absoluta que ele possa se agarrar, né? Então, por isso até, aqui faço um parêntese, você tem lá, a gente trabalhar com a liberdade na vida cristã, ela é desafiadora, né? É mais fácil, às vezes, a pessoa se colocar numa comunidade em que ali se diz o que é certo, o que é errado, o que deve, o que não deve fazer, porque ele se agarra àquilo como a fonte que vai determinar os seus atos e a sua vida. Então, as pessoas têm dificuldade em trabalhar com esse conceito que na teologia vai ficar em suspenso. Como é que Deus é totalmente soberano sobre tudo? E o homem é totalmente responsável pelas suas decisões, E aí, eu pego um livrinho que está aqui atrás, de um autor, vou fazer uma propaganda para ele não me pediu nada, mas não sei se você conhece ele, Leclerc. Ele é lá do Nordeste, Francisco Torinho. Aham. Ele lançou o volume 1 dessa obra aí, o Calvinismo Explicado. Então, ele coloca aqui... Mostra de novo aí, Luiz, o pessoal vê bem. Calvinismo Explicado. Teontologia, providência, decretos. Legal. É interessante que Torinho, na minha concepção, é uma mente iluminada sobre esses aspectos da teologia calvinista, e ele escreve sobre isso. E quando você pega o livro, então, por exemplo, se você pegar lá, imagina você falar para uma mente dessa que quer saber se Deus é que é soberano ou se o homem que é responsável, e o cara tem lá um momento que ele escreve assim, a determinação dos atos livres das criaturas. Olha só. Peraí, pô, se a determinação de Deus para os atos livres ou aos atos livres das criaturas, é determinação ou é ato livre? Então, a teologia tem dessas coisas, e aí as pessoas sacrificam. Bom, para fechar, falamos, por exemplo, se nós falarmos sobre cristologia, a pessoa de Cristo, sua dupla natureza, a natureza divina e humana, novamente, as pessoas tendem a colocar Jesus só como Deus, que foi o erro do docetismo no passado, né? Ou tendem a colocar Jesus como homem iluminado, que também foi erro do passado, mas que não tira a sua divindade ou sacrificam a sua humanidade. Então, por quê? Porque tem que ser uma coisa ou outra. Mas na teologia, há circunstâncias que são uma coisa e outra. Pois é, já que você está indicando o livro, né, para eu não ficar para trás, eu posso indicar também a obra do Spru. Né? O Spru tem uma obra muito bacana sobre princípios de teologia, princípios gerais. Na verdade, é uma coleção de revistinhas. E a primeira lição ele fala sobre isso, sobre paradoxo e contradição, mistério, paradoxo e contradição. Exatamente. Que são dificuldades que as pessoas têm de dar, né? Tem que perder a vida para ganhar, tem que morrer para viver, tem que servir para liderar, né? Então é muito complicado na cabeça do cristão, uma vez que toda a cultura que o influencia, inclusive na igreja,
é absoluta. E aí, como não tem ensino, não tem diálogo, não tem estudo, então o cara não sabe pensar, né? Não sabe abstrair, é muito complicado. Exatamente. Vamos avançar? Vamos avançar, que só faltam 10 minutinhos. 10 minutinhos, Hoje. Nós falamos de 2 slides, tem mais de... 1000. Só essa primeira o terceiro aspecto da ênfase é a salvação pela graça. Isso é, a teologia reformada, ela ensina que Deus, em sua graça e misericórdia, escolheu redimir um povo para si mesmo, livrando esse próprio povo do pecado e morte, né? Então, são os eleitos. A doutrina de salvação reformada, essa soteriologia, é que também é conhecida como os 5 pontos do calvinismo, onde nós vamos entrar posteriormente, né? Pelo acróstico TULIP, que é referente às iniciais dos pontos em inglês, né? Depravação total, eleição incondicional, expiação definida, não vou chamar de limitada aqui, porque senão vai dar zebra, graça irresistível e perseverança dos santos, né? São esses os 5 pontos aqui. Eu prefiro usar hoje em dia a expiação definida. Fique em paz, Luiz, que vai dar zebra do mesmo jeito. Você explicando de qualquer forma, vai dar zebra. Então, a salvação pela livre graça, que é uma ênfase da teologia reformada, é a que diz respeito que Deus salva quem Ele quer. Sendo Deus quem é, Deus ele é capaz de poder salvar quem Ele quer. E aí parte-se da seguinte pergunta, geralmente, né, pergunta, mas aí Deus não estaria sendo injusto se Ele elege uns e não elege outros? E aí vem aquela discussão. É preciso entender que todos se tornaram transgressores, pecadores, todos se fizeram inúteis. Então, quando Deus permite aos homens que, uma vez tendo pecado, se colocaram debaixo da condenação e da ira de Deus, quando Deus permite que esse ser, ele viva conforme sua própria vontade, sem ser pela graça alcançado, ele se perde por sua própria decisão e atos livres. Mas quando Deus deseja salvar, Deus intervém com a sua graça soberana na vida daquele pecador, sendo gracioso com ele. Portanto, salvação é um ato gracioso da parte de Deus. Perdição é um ato da justiça de Deus, onde Deus permite o pecador condenado ir justamente para a sua condenação. Aonde não vai ter nenhum problema entre você entender que o homem é o homem que se perde, mas quando ele é salvo por Deus. Não é ele quem se salva e nem é Deus quem perde o homem. Teoricamente, não dá problema, mas na prática religiosa dá problema pra caramba. Na prática, isso é morte total. Isso aí é loucura. Os textos são claros, apesar dos irmãos insistirem que não são, né? Jesus fala claramente, só vai até o Pai aqueles que eu quero que vá. Só conhecem o Pai aqueles a quem o Filho se revelar. Isso aí. E aquelas ovelhas a quem Deus, aquelas ovelhas que Deus me deu, ninguém as tirará da minha mão. Os textos são claros, né? Apesar dos caras insistirem que não. Quando Jesus também contava as parábolas, logo no início de Marcos, lá quando ele explica as parábolas, logo na parábola fundante, que a gente chama, né, que é a parábola do semeador, ele fala, nem todos entendem, para que não entendam, para que não ouçam, para que não se convertam, para que não sejam salvos. Então, os textos são difíceis por causa da nossa cosmovisão, né, do nosso filtro, que é influenciado pela cultura. E a cultura diz, desde a Grécia Antiga, que o ser humano está no centro, né, cara? Então, isso é um problema mesmo. E as igrejas continuam insistindo com essa coisa de que você é uma pedra preciosa, né, que a cor da sua pele,
né, que tudo que você tem, você é incrível, você é espetacular. Até um vídeo que nós vimos recentemente de um pregador famoso aí, né, Luiz, sem citar o nome da figura, dizendo que Jesus encarnou para poder entender a nossa crise, para poder né, experimentar o que ele não sabia. E aí ele pode dizer para Deus, pai, o negócio é pesado, o bicho pega. E aí ele simplesmente se compadece, porque ele descobre como nós somos incríveis, né? Como nós somos especiais. Essa teologia que inverte, coloca o homem na razão, no centro, e não como imagem, porque a Bíblia diz que o homem é só um reflexo do Criador, né? Mas essa teologia que diz que a gente é especial, ela vai bater de frente com o conceito da soberania. Então, na prática, dá muita treta. E aí, Luiz, eu insisto, mais uma vez, na importância da leitura reverente, né, cara? Do cara que se inclina diante da Escritura. Não, eu lembro de um professor que você também conheceu, também não vou citar o nome, que dizia, né, hoje nós vamos abrir a Bíblia aqui e vamos colocar Deus em cima do tablado, vamos colocar Deus na bancada, vamos examinar Deus igual um laboratório de biologia. Com essa atitude vai ficar difícil, né, Luiz? Vamos fazer uma autópsia do ser de Deus aqui em cima. Demais. Vai ficar difícil com essa decisão. Exatamente. Bom, e aí, o que a gente faz agora? Deu nossa hora? Como é que a gente agora vai se despedir carinhosamente dos irmãos e vai deixar o gostinho do quero mais.